Irmãos, o livro de Hebreus é bem conhecido, aleluia, e é comum entre os estudiosos dizerem que é grande possibilidade de Paulo ter escrito, mas não fala aqui o autor, aleluia. Mas uma coisa é certa: aquele que escreveu o livro de Hebreus, irmãos, teve, vamos dizer assim, ou vamos dizer assim, tem, porque essa pessoa está com Jesus agora, com certeza, teve e tem uma excepcional, uma tremenda visão das coisas do céu, aleluia. Uma explicação tremenda, maravilhosa, poderosa. Isto, irmãos, porque o nome mesmo diz Hebreus, é uma carta endereçada, claro, a igreja vai tirar daqui os ensinos, mas é endereçada para o povo judeu, o povo de Israel, porque Hebreus é o povo de Israel, aleluia, descendência de Abraão. E este povo, irmãos, ele viveu durante muito tempo debaixo, irmão, da antiga aliança, que era uma aliança feita pelo próprio Deus, aleluia. Mas não tinha chegado o tempo determinado, porque quando a pessoa, irmão, está debaixo de uma religião, ela faz tudo pela força da carne, mesmo sendo naquela época, a vontade de Deus. Chegou um tempo que não era mais, e o povo continuou fazendo. E brilhantemente, aquele que escreveu essa epístola, ele começa, irmão, colocando Jesus acima, dos anjos. No capítulo 1 vai dizer que Jesus é acima dos anjos, e ele diz que para nenhum anjo Deus disse: olha, todos adorem esse anjo. Não, Deus não falou isso, mas falou: todos os anjos adorem a Jesus. Ou seja, Deus começa ali por essa epístola a tirar cada coisa boa que ele mesmo fez e colocar algo melhor, aleluia. Ele tira os anjos e fala assim: não adora os anjos, adora Cristo, aleluia. Ele vai dizer que no princípio os nossos pais, Deus falou com eles muitas vezes, os pais na fé, Deus falou com eles muitas vezes pelos profetas, de várias formas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Embora os profetas foram bons, agora Deus enviou alguém melhor para falar, aleluia, que é o próprio Filho de Deus. Embora os anjos são espíritos ministradores para servir em favor daqueles que vão herdar a vida eterna, aleluia, melhor do que os anjos é o Senhor Jesus. Ele diz: todos os anjos adorem a Cristo. E no capítulo 2 ele vai falando que Jesus também é melhor do que Moisés, é maior do que Moisés. Embora Moisés foi um servo fiel sobre a sua casa, servo é mesmo que escravo, ele agora vai falar: Jesus é o Filho. Ele tira aquilo que é bom, que é o servo Moisés, e coloca o Filho que é melhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Sempre o Filho de Deus vai sendo colocado capítulo por capítulo. Depois vai dizer que o Senhor Jesus, ele é melhor do que o sacerdócio levítico, aleluia. Depois vai dizer que Jesus é melhor e o seu sacrifício é mais perfeito do que o sacrifício feito na antiga aliança. Foi o que nós lemos aqui nesta noite, aleluia. Porque, irmãos, o sacrifício, vai falar também sobre o sacrifício, sobre o sacerdócio de Cristo, que não é sacerdócio segundo a ordem de Arão e de Levi, porque os outros sacerdotes, irmão, aleluia, eles tinham que trocar continuamente. Por quê? Porque eles morriam. Chegava um tempo que eles faziam, trabalhavam 20, 30 anos, 50 anos e morriam, aleluia, tinha que trocar, aleluia. Mas esse sacerdócio de Cristo, ele nunca acabará, nunca mudará. Por quê? Porque a morte não tem poder sobre ele. E assim como Melquisedeque, ele aparece na Bíblia, não diz de onde ele veio, não fala sua genealogia e não aparece para onde ele foi. Assim também o sacrifício de Cristo é o sacerdócio de Cristo, aleluia, ele nunca terminará. Então, no capítulo 9 vai falar sobre a obra de Jesus consumada. No versículo que nós lemos, nós vamos ver que os sacerdotes, que eram constituídos na antiga aliança, o que eles faziam? Eles prestavam serviço, de Deus para com o povo, a favor do povo, aleluia. Eles não eram contra o povo. Então, todo ano era expiada a culpa, era coberta a culpa do povo com sacrifício de animais. Mas, se você for ler aqui, no próximo capítulo, vai ver que todo ano, então, eles não tiravam o pecado, porque aquele sacrifício não era perfeito. Então, na verdade, estavam comemorando os pecados. Por quê? Porque aquilo que não tira o pecado, na verdade, está comemorando o pecado. Aleluia! Mas, o que nós lemos aqui, que se Jesus fosse como aquele sacerdote, se o sacrifício fosse como o sacrifício da antiga aliança, seria necessário ele padecer muitas vezes. Mas nós lemos aqui que
que ele padeceu uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que nós entendemos com isso? Que ele aniquilou o pecado, né? O pecado existe? Existe. Mas como então ele aniquilou o pecado? Aniquilar, eu fui estudar a palavra grega aqui, significa, irmão, anular. Ele anulou o pecado. Como é que funciona isso? Aleluia, o pecado ele existe, somos pecadores, mas o Senhor foi lá e anulou o nosso pecado. Seria como se você tivesse um débito, uma multa, alguma coisa que impagável, e você recorresse em juízo e você conseguisse anular. Aleluia. Então, com o pecado, irmão, vem o quê? Vem a culpa. Com a culpa vem a condenação. Aleluia. E uma vez que Jesus anulou o nosso pecado com o seu sacrifício, ele tirou o nosso pecado, ele anulou, fazendo assim com que saísse a culpa e saísse a condenação. Aleluia. Por isso que Romanos 8 vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está entendendo, diga aleluia. O que vem a ser aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É aniquilar, como eu já falei, foi anular. Quando o ímpio que não creu em Cristo, você conhece lá alguém que não creu em Cristo, o pecado está sobre ele. Portanto, com o pecado sobre ele, vem também a culpa e vem também a condenação. Aleluia. Para o crente, Deus olha para o crente, aquele que creu em Cristo, e olha para você, aleluia, e vê se você crê no seu Filho Jesus. E quando você crê no sacrifício único, perfeito de Cristo, ele olha para você, aleluia, e não vê culpa. Você acha que você, eu acho que você não entendeu, aleluia. Ele olha para você e não vê culpa, porque a culpa foi anulada. Teu pecado foi anulado. Não vale mais. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Então a obra do Calvário, ela não é sobre aquilo que fazemos para ser perfeito, e sim aquilo que Cristo fez para nos tornar perfeito. Fomos nós que merecíamos o pecado, fomos nós que merecíamos a morte, mão de cruz, mas Jesus, quando está sofrendo a cruz, escuta isso, o sacrifício de Jesus, irmão, ele estava recebendo todo o castigo que nós merecíamos por causa do pecado. Aleluia. Todo o sofrimento de Cristo é um castigo pelo pecado. O pecado requer castigo. Aleluia. O pecado, irmão, requer um duro castigo. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Chicotada, vergonha, aleluia, injúria, blasfêmia, tapa na cara, cuspida na cara, aleluia. Zombaria, coroa de espinhos, aleluia, soco, chute, pontapé, ficou nu diante das pessoas, zombaram, escarneceram, crucificaram, aleluia, enfiaram a lança. Muita chicotada a ponto de arrancar a sua pele das costas com um chicote que continha pontas de osso misturada com chumbo. A cada chicotada vinha os pedaços de pele e as vísceras apareciam, aleluia. Tudo isso foi o castigo que o pecado merece. Só que tem um porém: aquele castigo que o pecado merece, aleluia, Jesus não tinha, porque ele não tinha pecado, aleluia. Mas ele tomou o castigo pela minha vida e pela tua vida. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Deus é um Deus santo, irmão. Um Deus não tolera o pecado. Aleluia. Deus não tolera o pecado e por isso ele castiga o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Aleluia. Quando Adão pecou, Deus não foi complacente com o pecado. Sabe o que Deus fez? Porque tu pecou, Adão, tu vai morrer. Aleluia. Mas ainda assim, a Bíblia diz que Deus mata, a Bíblia não diz que mata o cordeiro, mas nós cremos que foi assim, porque ele veste Adão de peles. Cremos então que ele matou um cordeiro, e ele vai dizer então para Adão, nós cremos assim, que ele vai dizer para Adão através disso: Adão, por causa do pecado tu vai morrer. Vai morrer agora, mas você vai morrer, porque antes ele não ia morrer. Ele ia viver 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 100.000, 1 milhão de anos, ele nunca ia morrer. Aleluia. E agora, depois do pecado, ele começa a sentir no seu corpo o cansaço, a velhice vai chegando, os cabelos vão ficando brancos. Antes, ele pegava, irmão, aleluia, um
um grande peso ali de 200, 300 quilos agora, aleluia, até irmão gafanhoto é um peso, diz lá em Eclesiastes. A amendoeira começa a florescer, que é o seu cabelo, os moedores começam a cair, aleluia, a janela começa a escurecer, que são os olhos, aleluia. E aí, irmão, o vaso de barro ele quebra junto à fonte, a roda junto ao poço, e o homem volta para o seu Criador, diz lá em Eclesiastes, aleluia. Então tudo isso é castigo por causa do pecado. E ao Deus enviar o seu Filho Jesus, Deus está falando: o meu filho vai pagar o preço pelo teu pecado, aleluia. Por isso que Deus fica irado com aquela pessoa que não creu em Cristo, porque o pecado sobre ele ainda permanece, aleluia. Mas sobre aquele que crê, irmão, aleluia, o pecado foi anulado. Os teus pecados, irmão, Deus não se lembra. Isso é muito tremendo. Diz Isaías, Jeremias 31, aqui em Hebreus também, capítulo 12, e no capítulo 8. Os teus pecados não me lembrarei mais. Sabe por qual a importância disso? Porque na antiga aliança, aleluia, a Bíblia diz que Deus é o Deus que visita, tá, a iniquidade do pai e dos filhos, até a 10ª, até a 4ª, a 3ª geração. Ou seja, na antiga aliança, Deus visitava, você fez alguma coisa ruim, Deus ia visitar o teu pecado no teu filho, no teu neto, no teu bisneto, aleluia. Na nova aliança não tem isso, irmão, aleluia. Na nova aliança, nem dos teus próprios pecados, quando você crê, o Senhor se lembra mais. Você pode dizer aleluia nesta noite? O Senhor aniquilou, o Senhor destruiu o pecado na vida do crente, aleluia. Uma pessoa crente, irmão, aleluia, o pecado não terá domínio sobre ele, porque ele não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nesta noite, meu irmão, entenda uma coisa, aleluia, esta obra que Jesus fez na cruz do Calvário, aleluia, é única e perfeita. Você pode dizer aleluia nesta noite? Não há duas obras, aleluia, não há mais nenhuma, que o texto nós lemos, aleluia, ele uma vez se manifestou, aleluia. Se você, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, pular aqui para o capítulo 12, verso 12, 10, verso 12 diz: mas este, que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, aleluia, está sentado para sempre à destra de Deus. Agora, entenda isso, irmão, aleluia. Como é que funcionava, como é que eram os sistemas, né, das coisas de Deus espirituais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança? Foi o próprio Deus que estabeleceu assim. E se você prestou atenção na leitura, você vai ver que isso tudo são figuras, ou eram figuras das coisas que estão no céu. Então, quando você viu o tabernáculo de Moisés, né, que era uma grande tenda, uma parte de fora, uma parte de dentro chamada Lugar Santo, e uma parte mais de dentro ainda com um véu chamado Lugar Santíssimo, o Santo dos Santos, aquilo ali são figuras das coisas que existem no céu até hoje. Os sacerdotes matando cordeiros, né, jogando lá o sangue no propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Aquilo ali, Deus vai falar para Moisés: Moisés, está vendo essas figuras? Deus mostra para Moisés os desenhos e fala assim: Moisés, faz tudo conforme eu estou te mostrando. Por que Moisés fez tudo igual Deus mandou? Porque aquilo que Moisés está fazendo na terra são figuras das coisas que estão no céu, aleluia. Então, essa obra dos sacerdotes, aleluia, foi tudo aquilo que Jesus fez, só que não com sangue alheio de animais, mas com o seu próprio sangue, aleluia. E o texto vai dizer que ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Todo ano, irmão, o sumo sacerdote tinha que ir lá no propiciatório, que era no lugar santíssimo, e aspergir, né, sangue, jogar sangue em cima, onde tinha 2 querubins. Escuta isso. Aquele propiciatório nada mais é do que a própria figura de Cristo, né? E o Santo dos Santos é onde ele entrou no céu, aleluia. Ele entrou agora não mais no tabernáculo feito pela mão do homem, mas no próprio céu. E em vez de ser um sacerdote que está intercedendo por você, é o próprio Senhor Jesus que está à direita de Deus intercedendo pela nossa vida. Você pode dizer aleluia nesta noite? Não tem como falhar, irmão. A obra expiatória de Cristo é Ele mesmo que está à direita do Pai, aleluia. Não se trata mais, né, de você falar assim: agora você é uma boa pessoa, agora eu vou fazer, vou acontecer. Se trata de Cristo à direita do Pai, aleluia. Se você falar assim: eu sou um pecador, que bom, aleluia, porque o Senhor Jesus veio salvar pecadores. Porque os fariseus, ou os judeus na sua maioria, não entraram
né, na salvação de Cristo, no tempo de Cristo, não creram no Evangelho, porque eles se achavam bons demais. Eles pensavam: eu não sou um pecador, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu dou o dízimo de tudo, eu faço, eu dou o dízimo, eu faço jejuns, aleluia, eu não sou como as outras pessoas, aleluia. Aí chega um homem e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. E Jesus: opa, esse daí, aleluia. Jesus, diz a Bíblia em Hebreus 5, que todo sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, aleluia. Assim também o Senhor Jesus, ele é tomado, aleluia, nas coisas de Deus a favor dos homens, aleluia. Então nós lemos aqui nesse texto que após ele oferecer esse sacrifício, ele assentou-se. Muitas pessoas falam que esse texto aqui está falando que Jesus agora assentou no seu trono. Certo que ele tem um trono, né? Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Mas essa ideia aqui de assentar significa que a obra está concluída, a obra está feita, aleluia. Não há mais como que você se preocupar no que diz respeito à salvação da sua alma, aleluia. Nós somos salvos com uma eterna redenção, uma eterna salvação, aleluia. As pessoas podem perguntar: não fui batizado, não participei da Santa Ceia. Se você morrer hoje, ou se você, Jesus voltar, você vai entrar no céu do mesmo jeito, porque nós não somos salvos porque fomos batizados, não somos salvos porque participamos da Santa Ceia, somos salvos por causa do sangue do Cordeiro. Cumprimos sim, aleluia, batismo, tudo isso porque Jesus mandou, são ordenanças, mas nem todos podem fazer isso, aleluia. Criança mesmo é uma prova disso. Crianças não são batizadas, porque quem crê que vai batizar a criança não tem capacidade de crer nem nada, aleluia, é direto para a glória, aleluia. Sempre será o sacrifício de Cristo, é aquilo que Cristo fez, irmão, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É a obra consumada no Calvário, é para isso que Jesus veio, irmão, aleluia. Para isso que Jesus, ele veio nesta terra, sofreu o nosso castigo, a qual o pecado merece levar, castigo, morte, aleluia. Só que teve um porém, aleluia. O Senhor Jesus foi castigado por nossos pecados, aleluia. E ao ser castigado, sofreu a vergonha na cruz, aleluia. Colocado na sepultura. A Bíblia não diz que o castigo, o salário do pecado é a morte? Muito bem. A morte não pode detê-lo porque ele não tinha pecado. A morte só pode tirar a vida de alguém que tem pecados. É por isso que fisicamente nós podemos até morrer, mas nós não vamos experimentar a morte. Jesus disse: aquele que crê em mim passou da morte para a vida eterna. Aleluia. Você vai ver o teu corpo tombado no chão. E ao ver o teu corpo tombado no chão, você vai falar assim: Jesus, se morrer era isso, que bom, agora eu vou estar com o Senhor. Oh glória, que maravilha. E a tua família vai estar ali falando: Senhor, traz de volta. E você, se estiver perto, você vai falar: não quero voltar, eu quero estar com o Senhor, porque é bem melhor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Paulo entendia esta verdade, ele vai dizer: eu prefiro estar com o Senhor, porque é melhor. Aleluia. Oh glória, estar com o Senhor é bem melhor. Esse dia eu ouvi um testemunho do irmão que um amigo dele morreu. E aí ele foi lá orar para Deus ressuscitar. Ele começou a orar. Falou: Senhor, traz meu amigo de volta, traz o fulano de volta, traz o fulano de volta, traz o fulano de volta. E aí quando esse irmão estava já entrando no céu, aí Jesus falou assim para ele: ó, vai poder entrar agora porque estou te chamando na terra. Aí ele voltou, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele falou para o amigo dele: eu passei a vida inteira querendo entrar no céu. Quando eu estava quase entrando, você me chamou, você fez eu voltar? Ele não gostou muito não. Oh glória, aleluia. Porque você não vai experimentar a morte, irmão, aleluia. A morte, aleluia, irmão. Diz aqui mesmo no livro de Hebreus, se você ler no capítulo 4, aleluia, uma palavra muito interessante. Diz assim, ó: visto que os filhos participam da carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aleluia. Então o texto aqui está dizendo que pela morte de Cristo, o Senhor também aniquilou, não só o pecado, é a mesma palavra, que ele está usando, não só aniquilou o pecado, mas aniquilou também o diabo. Ou seja, esta palavra aqui diz que o Senhor botou o diabo desempregado, anulado, nulo, desnecessário, aleluia. Botou ele reduzido a nada. Ou seja, ele não tem poder nenhum contra a minha e a tua vida. Você pode dizer aleluia nesta noite?
poder, por isso que ele diz que o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra. Ele aniquilou, tornou nulo. Aleluia. O diabo, aleluia, não tem poder contra a nossa vida, pelo contrário, a Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do mal. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então a obra de Cristo, irmão, ela está consumada. Aleluia. Quando você vê alguém falando assim: Jesus morreu na cruz, sim, mas não tem mais não, irmão. Aleluia. Jesus morreu, está feito. Aleluia. Nós amamos Ele hoje sim, mas não é porque nós amamos por entrar no céu. Nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Nós não fazemos boas obras para ser salvos. Fazemos porque a Bíblia diz que Ele nos deu boas obras para fazer. Aleluia. E se você aparece, né? Se teu nome aparece, se alguém é exaltado, aleluia, é porque o Senhor assim quis fazer. Né? Porque Ele diz que vós sois a luz do mundo. Aleluia. O sal da terra. O sal, não é isso, irmã Maria? Você vai lá fazer aquele feijão, você não bota um quilo de sal. Bota quanto de sal? É um pouquinho. Aleluia. Você pode ser pequenininho, aleluia, mas é o suficiente, aleluia, para dar sabor. Você pode dizer aleluia nesta noite? Tem gente que acha que é grande e vai poder fazer muito. Não, muito sal estraga. Aleluia. É uma pitada de sal. Você já foi no mercado para ver onde o sal está? Difícil de achar às vezes, se você vai no mercado diferente. Não é? Por que é difícil de achar? O sal está escondido. Aleluia. Quem que fica na frente do mercado? Cerveja, doce, sei lá mais o que, coisas desnecessárias que fazem até mal para a saúde. Aleluia. O sal está escondido, guarde isso, aleluia. O sal da terra, irmão, aleluia. Ele pode, aleluia, não aparecer, mas está dando sabor e está conservando. Aleluia. Então, irmão, a obra de Cristo, para concluir aqui, para fechar a Bíblia, a obra de Cristo, aquilo que Jesus fez, aleluia, Ele aniquilou o pecado com um sacrifício só. Aleluia. Que qual sacrifício foi esse? Sacrificando-se a si mesmo. Aleluia. Então Ele anulou a sua culpa. Ele apagou a cédula que estava escrita contra nós, irmão Eduardo. Aleluia. Como é que é isso? Está lá em Hebreus. Aleluia. Que o Senhor é aquele que Ele viu que tinha uma cédula contra nós. E Ele riscou, Ele rasgou, cravou na cruz e disse: está pago. Aleluia. Você não deve nada para o diabo. Aleluia. Está pago. Não deve nada para Deus, também está pago. Por quê? Porque aquilo que nós devíamos para Deus, o seu Filho pagou. Aleluia. Por isso que hoje, irmão, o texto, se você continuar lendo aqui, verso 19, vai dizer assim: então agora vocês têm que ter, sabe o quê? Tendo, pois, irmão, ousadia. Para que ousadia? Para entrar no santuário. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Sabe o que a Bíblia está ensinando aqui, irmãos? Para você ter ousadia de falar com Deus. Antigamente, ninguém podia falar com Deus assim, não, irmão. Aleluia. Ninguém tinha direito de entrar lá no céu. Aleluia. O homem, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, que era aquele tabernáculo feito de lona, pele de texugo, e entrava uma vez pulando com sangue alheio, sangue de animais, para interceder pelos homens. Diz alguns estudos que alguns entravam até amarrados com uma corda no meio da cintura e um sininho, porque alguns, não sendo dignos, morriam fulminados. E enquanto tivesse barulho, é porque estava vivo. Se parasse o barulho, é porque o sumo sacerdote tinha caído morto diante de Deus. Então a corda era para puxar, porque se alguém entrasse lá para pegar, o sumo sacerdote morria também. Aleluia. Então o crente, enquanto o sumo sacerdote tinha barulho, estava vivo. Enquanto o sumo sacerdote ficava em silêncio, morreu. Crente que faz barulho é porque está vivo. Quem pode dar um glória nesta noite? Aleluia. O crente, quando para de fazer barulho, para de clamar, para de dar glória, para de tocar o seu instrumento, para de exaltar o Senhor, é um crente morto. Então faz barulho para Jesus nesta noite, dizendo glória, dizendo aleluia, e servindo ao Senhor com alegria. Aleluia. Então, irmãos, aleluia. Então, o sumo sacerdote faziam isso. Aleluia. Eu estou com um problema aqui, sumo sacerdote. Eu estou com esse problema. Vamos fazer o dia da expiação. Um dia no ano para expiar, para cobrir a culpa. Aleluia. Porque aquele sacrifício não tirava o pecado, mas cobria. Aleluia. Tanto que Balaão, quando foi profetizar contra Israel, ele diz: Deus não vê
culpa, Deus não viu pecado em Israel. Por que Deus não viu? Porque o pecado estava coberto por causa dos animais, do sangue de animais. Mas agora o teu pecado não é coberto, ele foi tirado. João Batista disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo, mediante a isso, temos que ter, irmão, ousadia para entrar na presença. O tempo da rainha Esther, aleluia, se a rainha não tivesse preparada, ela tinha que ficar cerca de 6 meses tomando banho de óleos, se purificando, para depois se apresentar para o rei. Se ela se apresentasse antes disso, ela morreria. Só depois de estar totalmente preparada. A não ser que o rei estendesse o cetro e ela tocasse na ponta, significando que o rei perdoou e ela foi digna. Aleluia. Ou seja, o que temos aqui? Uma figura de que nós, irmãos, não somos dignos de nos apresentarmos diante de Deus, a não ser que tenhamos nos purificado do nosso pecado. Mas, se nós nos apresentássemos indignos, nós morreríamos também. Mas o cetro da misericórdia de Jesus foi estendido sobre nós. E nós podemos ter ousadia de falar com Ele em oração. E o texto vai dizer que nós temos que ter ousadia e chegamos com um verdadeiro coração, inteireza de fé. Aleluia. Inteireza não pode ser com meia fé. Aleluia. Tendo também nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A Bíblia diz que não só o sangue, mas o corpo lavado com água limpa. Não significa água da torneira, água do chuveiro, aleluia. Mas isso aqui, você está sendo lavado com água limpa na palavra. Aleluia. Não é com água suja, irmão, aleluia. Não é pelo aquilo que você dá, não é por aquilo, aleluia, que os homens ensinam, faça isso, faça aquilo outro, dê 7 mergulhos, toma aqui essa receita. Não, água limpa é a palavra do Senhor Jesus. Jesus disse: vós está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Esta palavra, irmão, é água limpa. Ela purifica. Aleluia. Imagine, irmão, um carro, porque é a imagem mais comum que me vem à cabeça. Todo sujo de lama, ele passa pela lama, e você leva no lava-jato, passa naquela máquina, aquela aguaceiro, deixa o carro limpinho. Aleluia. Imagina uma pessoa trabalhando na carvoaria, pessoa preta de sujeira, de carvão, e ali ela toma uma chuveirada, aquele caldo preto sai. Aleluia. Quando você ouve a palavra, irmão, de água limpa, aleluia, ela jorra na sua alma, e você é purificado, é lavado. Corpo lavado com água limpa. Esta palavra lava o nosso corpo. Aleluia. E o sangue de Jesus purifica o nosso espírito. Porque o sangue não purifica, aleluia, a carne, mas a nossa alma. Aleluia. Então, para finalizar, vamos estar de pé em nome de Jesus. Mediante isso, irmão, você deve ter ousadia para entrar, aleluia, no santuário. O que é o santuário? O céu, irmão. Aleluia. Aonde Jesus está à direita de Deus. Qual é a diferença, irmão? Aleluia. Entre Jesus na terra e Jesus no céu. Moisés vai dizer: eis que o Senhor Deus levantará um profeta como eu. E vós tereis que ouvir este profeta. Quem não ouvir será exterminado. Aleluia. Então Jesus na terra, ele é este profeta que todos devem ouvir. Então o profeta, ele é enviado de Deus, com a mensagem de Deus para os homens. Aleluia. Agora, como sumo sacerdote, ele é um homem enviado no meio de nós para Deus. Como profeta, ele é o representante de Deus. Como sumo sacerdote, ele é o representante dos homens diante de Deus. Então, como profeta, ele trouxe uma palavra de Deus: quem não ouvir será morto. Aleluia. Como sumo sacerdote, ele é um homem igual a nós. Por quê? O texto que nós lemos aqui ainda agora diz que convinha, que o sumo sacerdote, aleluia, como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, nós temos corpo de carne e de sangue, assim também ele participou das mesmas coisas. Por que Jesus conhece o que eu passo, o que você passa? Porque ele passou também com o corpo de carne, ele sabe. Aleluia. Ele sabe o que é tentação, porque ele foi tentado, ele foi provado, só que sem pecado. Aleluia. Ele sabe da angústia, sabe da lágrima. Ele conhece cada homem, cada mulher na terra, porque ele também passou aqui com o corpo de carne.
Ele sabe que você está passando nas 4 paredes dentro do seu lar, aonde ninguém vê, Ele está vendo, aleluia. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. O que é interceder? Pai, ajuda ela. Pai, ajuda ele. Pai, envia o socorro. Pai, envia a porção dobrada. Pai, envia. Aleluia. Então o Senhor Jesus, irmão, é suficiente. Aleluia. Embora, irmão, eu creio no poder da oração, né? Você deve orar para o seu irmão, ore por mim, ore por você. Mas o principal, irmão, é Jesus está intercedendo por nós. Ele é suficiente. Não há mais mediadores, né? Porque os fariseus, já vou terminar, ficaram furiosos com Jesus naquela época, porque eles mantinham, irmão, né, o monopólio da religião. Porque quando Jesus chega e fala assim, não, eu sou o caminho, não precisa mais matar cordeiros, não precisa mais, aleluia, né, fazendo toda essa obra religiosa, obras mortas, eles vão ficar furiosos, porque eles vão perder o lugar dele. Aleluia. Então Jesus, ele vem pregando lá de fora, João Batista também no deserto, e agora, após a morte de Jesus, irmão, Jesus morre, ressuscita, envia o Espírito Santo para os discípulos, começa a pregar, e lá no templo, os sacerdotes estão lá queimando incenso, jogando fumaça, e fazendo as mesmas coisas da religião. Por isso que no ano 70, Jesus permitiu que o templo fosse derrubado, não ficou pedra sobre pedra. Aleluia. Então, irmãos, para encerrar aqui em nome de Jesus, o sacrifício de Jesus está feito, é consumado. Se você pensar assim, eu vou ter que fazer isso ou aquilo outro para ser salvo, você está dizendo, o que o sangue de Jesus não fez, eu vou fazer. É uma ofensa, é uma blasfêmia contra Deus. Aleluia. O sangue de Cristo está derramado. Tudo que a gente fizer, aleluia, para ser salvo, nós não vamos ser salvos. Por isso que o Espírito não será salvo. Sabe por quê? Porque ele acredita. Se ele fizer a caridade, o lema deles é fora da caridade, não há salvação. Eles acreditam. Se eles fizerem caridade para o próximo, desprezando Jesus, eles falam, não, Jesus, nós precisamos do teu sacrifício. Eles fazem bem ao próximo. Sem Jesus, não entraram no céu. Porque isso, essas obras, a Bíblia diz que são trapos de imundícia diante de Deus, não serve para nada. Aleluia. Agora, se você crê em Cristo e você pratica o bem, aí sim, oh glória. Aí sim, porque você faz não para ser salvo, você faz porque você é salvo. Nem toda boa obra, irmão, aleluia, é uma obra aprovada por Deus. Por quê? Tem pessoas, irmãos, que fazem grandes obras na terra, mas querem a fama, querem o like, querem o dinheiro. Aleluia, né? Querem se beneficiar de alguma forma. Político faz muitas coisas, aleluia, mas eles só querem o voto para depois receber um bom salário. Então isso não é obra de Deus. A obra de Deus é quando você faz, dá com a mão direita, a tua esquerda não sai. Você não toca a trombeta, ninguém nem fica sabendo. Só Deus que vive o culto te recompensará. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Deus que viu o culto te recompensará. Aleluia, aquilo que você faz não para agradar ao homem, não para aparecer. Assim, irmãos, sai daqui nesta noite mais fortalecido, crendo na obra consumada de Jesus. Aleluia. Nada que você faça, você é merecedor. Porque hoje tem isso. A pessoa fala assim, irmãos, eu estou aqui hoje, eu fui no monte, eu jejuei 50 dias, eu fiz isso, daquilo outro. Você pode fazer tudo isso, mas nada disso serve para te salvar. O que te salva é aquilo que Jesus já fez. Aleluia. Que é o seu sacrifício. Nós podemos orar, podemos jejuar, podemos, fazer tudo que a gente tiver que fazer da parte de Deus. Nos consagrar, leitura da palavra, gastar tempo com Jesus em oração, mas nada disso pode salvar a nossa alma, a não ser o sacrifício de Cristo. Você pode dizer aleluia nesta noite? O seu sangue é suficiente. Sim, irmão, vamos estar orando para o final. Sai daqui fortalecido na sua fé, única e exclusivamente no sangue do Cordeiro. Aleluia. Não, por isso que aqui nós não pregamos placa de denominação, porque tem gente que chega ao cúmulo do absurdo de dizer só aquela ou essa denominação salva e despreza o sangue de Jesus. Isso é um pecado, é um gravíssimo falar um negócio desse. O sangue de Cristo, puro, sem pecado, ali não foi derramado. O justo pelo injusto, aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso pecado requer justiça de Deus, requer castigo, mas aquele castigo que era para mim, Jesus sofreu por mim. O castigo que era para você,
Jesus sofreu no seu lugar. O castigo que era para alguém da sua família que você sabe que merece, né, ir para o inferno, Jesus também sofreu por ele. Portanto, a Bíblia chama isso de boa notícia, evangelho. Dê essa boa notícia para alguém e fala: Jesus morreu por você. O resto é Deus quem faz.